instantes, daremos início ao culto mensal aos antepassados. Uma nova era vai chegar. Tudo vai reinar, amor e paz, purificado pela luz de Deus. Um mundo novo surgirá. Veículo da tua luz, Meixo Sama trouxe a nós a verdade que nos guiará. Onisciente Deus, faça o vosso plano se concretizar. Somos instrumentos seus, levando a sua luz em qualquer lugar, descongelando corações. Meixo Sama traz a nós a verdade que nos guiará. Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus, a verdade que faz renascemos outra vez. Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus, a verdade que faz renascemos outra vez. Uma nova era já chegou. Em tudo reina amor e paz. Amor e paz, luz de Deus, um mundo novo já surgiu. Veículo da tua luz, Meixo Sama trouxe a nós a verdade que nos guiará. Descongelando corações, Meixo Sama traz a nós a verdade que nos guiará. Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus, A verdade que faz renascemos outra vez. Meixo Sama é luz, Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus. A verdade que faz renascemos outra vez. Meixo Sama é luz, Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus. A verdade que faz renascemos outra vez. Meixo Sama é luz, Meixo Sama é luz, é a vontade de Deus. A verdade que renascemos outra Boa noite a todos. Iniciamos neste momento o culto mensal aos antepassados do mês de setembro de 2023, da Miroko no Sekai Kyokai, Campus dos Goitacazes. Entrada do oficiante. Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami, Supremo Deus, do fundo dos nossos corações, agradecemos a intensa luz que desce sobre nós neste momento.
pedimos a vossa proteção para oficiar em perfeita harmonia esta cerimônia, dedicada às almas dos nossos antepassados e de todos aqueles ligados a nós por fios espirituais. Rogamos que a vossa luz nos envolva e dissipe também as nossas máculas. Com profunda reverência, depositamos estas oferendas diante do vosso altar, em sinal de gratidão pelas dádivas que diariamente recebemos. Oração a Mate Sonorito. Taka amahagani kamitsumagi masu kamurogi kamuromi nomi koto mochite sumemi oya kamu izanagi nomi koto tsukushi no himuka no tachi hana no odo no ahagi harani misogi harai tamu toki ni narimaseru harai do no kamitachi moro moro no magago totsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kamitachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furitate kikoshi meseto kashikomi mo maosu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishu no mikami mamori tamae saki hae tamae. Meishu no mikami mamori tamae saki hae tamae. Kam nagara tamachi haemase. Kam nagara tamachi haemase. Oração de comunicação aos antepassados. Ancestrais e antepassados registrados neste oratório, bem como aqueles que foram convidados pelos seus descendentes aqui presentes a esta cerimônia. Neste significativo dia, solenemente realizamos o culto aos ancestrais e antepassados, através do qual solicitamos que aceiteis nossa oração. Que a proteção e a luz de Deus e Meshia Sama recaia sobre vós, e que, de acordo com os méritos que acumulaste durante a vida terrena, possais vos empenhar na expansão da obra divina, que abrange o céu e a terra. Almejando vossa elevação espiritual, manifestamos nossa sincera gratidão. Assim vos dirigimos respeitosamente.
やここのたりも持ちよろず。Oração Zengen Sandi. Yashiku omou miru ni seson kanze onbosatsu konodo ni amora setamai komyo nyorai to genji oshin miroku to kashi meshia to narase daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome yaku seiman oku isai shujo no dainenga komyo joraku eigo no jupo sekai o narashimete gufu jiu no kurui naku fukukaze eda mo narasu naki miroku no myo mitamo muryo mo hei no daiji ni ten narasetsu mo matsuruite Shuaku jaho waratamari yashai ujin no gedatsu nashi shozen bushin goto gotoku sono kokoro sashi otoguru nari sansen so moku koto gotoku seson no itoku ni nabikaite kinju jugyu no sue mademo Minaso no Tokoro ezaru nashi masani kore shibiji so sekai ni te kario binga wa sora ni mai zuyun ten ni tanabi keba banka fukui kuchi ni kunji taho buto sosori tachi ichido karam wa kasumi tsutsu kogane no iraka sam to hiniteri ezuko keiwa geni moten goku judo nari gokoku minori tekurani mishi Sunadori Yutaka ni yamegashita ikitoshi keru moro moro no regi wa kue wa tsutsu ga urani michi watari kunito no sakai naku hitogu satachi no nikushimiya isakai goto no yume tokie iten shikai kannom no miroku no miten ikitsu sare jinji no mimune ni idakare warera ga hibi no segyo ni mo myoshi o tamai shinkaku o esashime ie watomi sakae yoayu wa nagakumu yaku ni zentoku ko kasane sase fukuju kai muryo no daihodoku taresa se tamae mashima se to nei ju shinge zatonshu kifukurai hai negimusu Kakuyo no kami mamori tamae saki hae tamae Kakuyo no kami mamori tamae saki hae tamae Kam nagara tamachi haemase Kam nagara tamachi haemase Salmo de Meishu Sama. Hare Mokamo Hare Mokamo Toho Kongo Se
Sumi Kiyomarishi Nishite Nayami no Toki mo Yasuku Koenan. Lapidar a alma. O mais belo dos diamantes, antes de ser lapidado, era apenas uma pedra em estado bruto. Lapida, pois, tua alma, porque no mundo material, lugar de aprimoramento, misturados estão o bem e o mal. Para o homem que tem o corpo e a alma puros, é mais fácil superar os momentos difíceis. Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Leitura de ensinamento de Meishu Sama. Prefácio do livro O Mundo Espiritual. Neste volume estão coligidos os ensinamentos que escrevi sobre os fenômenos do mundo espiritual, como resultado de estudos e pesquisas efetuados durante mais de 20 anos. Não há fantasia nem exagero em minhas palavras. Dizem que a cultura humana progrediu muito, mas o que houve foi apenas o progresso da parte material. A parte espiritual, lamentavelmente, progrediu muito pouco. E o que é o progresso da cultura? Em verdade, progresso da cultura significa o desenvolvimento paralelo do concreto e do abstrato. Apesar do propalado avanço cultural, o homem até hoje não conseguiu alcançar a felicidade. E a razão principal é que o progresso se efetuou num único sentido. Em outras palavras, porque a cultura material se desenvolveu muito, mas a cultura espiritual não acompanhou esse desenvolvimento. Diante disso, eu desejo despertar a humanidade imprimindo um extraordinário progresso à cultura espiritual. Visto que os fenômenos espirituais, em decorrência da sua própria natureza, não podem ser percebidos pelos 5 sentidos do homem, torna-se muito difícil apreendê-los. Mesmo assim, como não vou evidenciar o que não existe, e sim mostrar o que de fato existe, tenho absoluta certeza de que esse objetivo será alcançado. Crendo nos fenômenos espirituais, torna-se claro que poderemos apreender a causa fundamental da verdadeira felicidade. Em outras palavras, para se obter a perfeita paz de espírito, é necessário o profundo conhecimento de tais fenômenos, seja qual for a fé que se professe. O homem não pode evitar a morte, mas conhece muito pouco sobre a vida após a morte. Meditemos. Embora possa viver muito, geralmente o homem não passa dos 70 ou 80 anos. Se isso representa o fim de tudo, a vida não é realmente vã? Caso ele pense assim, é porque desconhece totalmente que após a morte existe a vida no mundo espiritual. Suponhamos, entretanto, que o homem chegue a adquirir profundo conhecimento a esse respeito. Viveria uma vida feliz nesse mundo e também depois de morrer. Existe, portanto, a possibilidade de ele se tornar eternamente venturoso. É pelos motivos acima expostos que escrevi o presente volume. 25 de agosto de 1949. Receberemos Jorei.
essa paz, luz divina, Meixo Sama, mão que levanta, encanta, eleva, acalma a alma da gente, mão que se estende atrás ou na frente, reluz muito além desse chão. Deixa jorrar o jorei pelo ar, só precisa parar e sentir tudo mudar na leveza que dá nessa nave fazendo luzir essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, mão que levanta, encanta, eleva, acalma a alma da gente, mão que se estende atrás ou na frente, reluz muito além desse chão. Deixa jorrar o jorei pelo ar, só precisa parar e sentir tudo mudar na leveza que dá nessa nave fazendo luzir essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama. Palavras do responsável, ministro Gregório Francisco dos Santos Júnior. Boa noite. Em nome do reverendo Charles Macedo Paiva, em nome do reverendo Roberto Anísio dos Santos, estamos realizando hoje nosso culto mensal de antepassados aqui em Campos, né? Esse culto eu não costumo gravar, porque eu sempre faço esse culto só aqui com a nossa família, né? Até porque aqui não tem o Soreixa, né? Nossos antepassados estão registrados aqui no nosso Mitamaiá, então a gente faz esse culto um culto mais fechado, só com a gente aqui da família. Porém, né, eu decidi gravar esse culto pela importância que se aproxima o culto às almas dos antepassados. Então eu falei, vou gravar, né? E essa palestra não é nem uma palestra em si, é mais uma orientação em relação ao culto dos antepassados, né? Então essa orientação é para você que ainda não tomou consciência da importância do culto às almas dos antepassados para a nossa espiritualidade, né? Para compreender de fato o culto às almas dos antepassados, é preciso voltar, né, no que Meixo Sama fala nesse ensinamento. A humanidade vem se desenvolvendo ao longo de milhares de anos de forma materialista.
e a parte espiritual ficou no esquecimento, por não ser percebida pelos nossos 5 sentidos, né? Dessa forma, o que acontece? O homem se identificou com a matéria. Muitos dos nossos sofrimentos, eles são criados e existem na nossa vida pela identificação que nós temos com a matéria. E o que é essa identificação? A identificação com a matéria é eu achar que a minha existência temporal, essa existência física, ela é a existência. Esse sou eu. Porém, esse não sou eu. Eu, verdadeiramente, eu sou espírito, partícula do Espírito do Supremo Deus. Nós temos uma partícula divina, né? Mestre fala, desde a antiguidade, é comum se dizer que o homem é templo ou filho de Deus. Isso significa que ele tem uma partícula divina, né? Essa partícula divina é chamada de nossa alma. A alma, ela é eterna e ilimitada. Esse é o verdadeiro eu, né? Eu, Gregório, que existo, essa é a minha identidade nesta vida, né? Nessa vida temporal. Eu tenho um tempo de existência aqui, como o Mestre fala no ensinamento. O ser humano vive, né, a média de vida no Brasil é de 74 anos. Porém, ao desencarnar, a vida continua, né? Tendo essa crença, compreendemos o quê? Que a nossa vida é eterna e ilimitada. As máculas que nós acumulamos, né, elas são criadas e geradas pela nossa mente, pelo pensamento materialista e egoísta, né? Então, qual de nossos antepassados tiveram essa consciência? Quantos de nossos antepassados sabiam dessa existência do mundo divino? Quantos de nossos antepassados tiveram consciência, né, do eu verdadeiro, da partícula divina? A maioria, infelizmente, não teve essa oportunidade, esse conhecimento. E por isso, muitos de nossos antepassados estão em nível espiritual baixo, nível de sofrimento, né? Mestre Sama nos ensina que a morte é a continuidade da vida. Suponhamos aqui, né, o corpo material vem acompanhado do corpo espiritual. O corpo material vem juntamente com o espírito. Chega um momento que esse corpo material ele desencarna. Né? A pessoa falece. E o espírito continua, dando existência ao quê? A uma próxima existência, mais na frente. Ou seja, na alternância entre vida e morte, a gente vai se elevando. Então, essa minha existência temporal hoje, o ministro Gregório, quando falecer, né, o corpo físico fica e o espírito continua, encarnando novamente lá na frente, com outra identidade, como João, Francisco, José, Maria, né? Fernanda, eu posso encarnar como mulher também. Sendo assim, o espírito que nos acompanha na matéria, ao desencarnar, ele continua, sempre ele dá continuidade. Dessa forma, se eu vivo uma vida feliz, próspera e saudável, eu estou em alto nível, esse espírito ele vai continuar, vai adentrar o mundo espiritual nesse nível. Agora, se eu venho em uma camada lá embaixo de sofrimento, carregando vários sofrimentos, apegado à forma material, né, que é a causa da maioria dos nossos pecados, quando a pessoa desencarna, esse espírito não sobe para o céu como as pessoas imaginam, né? A pessoa acha que ela vai vir sofrendo, quando ela desencarnar o espírito vai subir. Não vai subir, ele vai adentrar o mundo espiritual no mesmo nível de sofrimento, dando continuidade. E nossos antepassados, pelos pecados gerados pelo materialismo, né? A maioria dos pecados que você me falar, eu posso te explicar, né? Que é gerado pela identificação com o falso eu, né, com o eu temporal, né? Vamos supor que uma pessoa roubou e as pessoas pensam assim, roubou porque é ruim. Não, Mestre Sama ensina, tem pessoas que realmente têm problemas, né, e que desejam o mal aos outros, mas a maioria das pessoas que roubam, na verdade, elas estão identificadas com a matéria. É aquele velho ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ele rouba por quê? Porque ele quer ter para ele, porque ele não crê na existência da vida. Ele crê na existência material, né? A pessoa que engana, muitas vezes a pessoa engana por quê? Porque ela quer se proteger de algo. A maioria das pessoas que mentem
ela não mente simplesmente por mentir. Ela mente para quê? Para esconder algum fato que irá prejudicá-la, né? Ou seja, tudo que a pessoa faz de pecado é porque ela está ligada e identificada com a vida material. Se ela entrar, né, em concordância com a vida espiritual, com a espiritualidade, como o Mestre Sama fala, ela vai encontrar gradativamente a felicidade, né? Então, nossos antepassados, por não ter essa consciência, muitos deles foram entrando aonde? Em camadas inferiores, porque a pessoa vem sofrendo, vem apegada, vem carregando várias coisas, várias questões materiais, e quando ela desencarna, ela entra para o mundo espiritual nesse nível, né? E aí, Meixo Sama fala o quê? Quando um espírito entra para uma camada no mundo espiritual, né, ele vai ser julgado e ele vai entrar para uma camada. Esse espírito leva cerca de 30 anos para conseguir subir de uma camada para outra, né? Então, a gente pensa assim, então meu antepassado faleceu, né? E 30 anos depois ele subiu, foi para o céu. Não. Presta bem atenção, né? Meu estão fala 30 anos para subir de camada, né? Em cada nível existem 20 camadas. Ou seja, se seu antepassado entrou num nível de sofrimento, ou seja, nível intermediário do plano inferior, do inferno, ele vai levar 600 anos para sair da última camada até a primeira camada, né? Do nível intermediário do plano inferior. E olha que isso ainda é inferno. Ele vai levar 600 anos, quando ele passar desses 600 anos, ele ainda vai estar onde? No superior do plano inferior. Ou seja, no superior do inferno, onde é sofrimento ainda. Quando a gente vê pessoas aqui na Terra com sofrimentos gravíssimos, é esse tipo de sofrimento ainda. Ou seja, ele vai levar mais 600 anos para chegar no inferior do plano intermediário. Olha quanto tempo, né? Fica pesado pensar dessa forma, né? Então, o Mestre Sama ele tem outro ensinamento que ele fala o seguinte: a nossa dedicação, em primeiro lugar, o que nós fazemos, os cultos e sufrágios, cultos que nós oferecemos para os nossos antepassados, abrevia esse tempo. Se ele ia ficar lá 600 anos, né? Aliás, 30 anos, vamos falar 30 anos para subir de uma camada para outra, quando a gente dedica e oferece culto a esses antepassados, esse tempo de 30 anos diminui para 3, para 2 anos, de 1 a 3 anos, para que esses espíritos se elevem, né? Então a gente consegue dar uma acelerada muito grande, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês que talvez muitos de vocês ainda não tenham associado, né? Meixo Sama tem um ensinamento que ele diz o seguinte: quando uma pessoa se torna membro da igreja, automaticamente, né, instantaneamente, está escrito instantaneamente no ensinamento, a pessoa sobe 20 camadas, né? 20 camadas corresponde ao quê? A um nível. Então, se a pessoa está no nível intermediário, né, do plano intermediário, ao receber o Oricário, o espírito dela instantaneamente sobe 20 camadas. Ela vai parar lá no superior do intermediário, né? Quando a gente cultua nossos antepassados, eles vão subindo. Quando você faz o registro desses antepassados no Soreixa, o que acontece? Esses antepassados são convidados a ingressar na fé. Olha que interessante isso. Mestre Sama fala, não precisa outorgar antepassado, não precisa dar aula para antepassado. Por quê? Porque quando você faz o registro, no mundo espiritual já tem, né, a escola messiânica, onde ele vai assistir a aula, onde ele vai ter a permissão de se outorgar. Né? Quem ficar com dúvida em relação a isso, pergunta para o reverendo Roberto. Né? Manda lá nos grupos para o reverendo Roberto, né, que ele vai explicar direitinho isso daí. O antepassado tem permissão de se outorgar no mundo espiritual. Então, se você faz o registro no Soreixa, né, conversa com o reverendo Charles para fazer o registro, né, o antepassado ele tem permissão de muitas vezes pular se ele estiver no superior do plano inferior, ele consegue pular lá para o intermediário, né, consegue se libertar. E o que isso acontece? A salvação desses antepassados, né,
muda também a nossa vida. Agora eu vou voltar lá na parte de que eu falei de Deus. Nós temos uma partícula divina, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Deus se manifesta no plano material através do ser humano. A Meixama fala, Deus objetivou estabelecer o paraíso na terra e tem atuado através do homem. Nós é que vamos construir o paraíso. Nossos antepassados também, da mesma forma. Eles estão no mundo espiritual. Mas a referência que eles têm no mundo material somos nós, através do sangue, né? Todos os nossos antepassados estão dentro de nós também, né? Quando eles se elevam, a gente sente essa felicidade. Quando eles estão em nível de sofrimento, nós passamos uma vida de sofrimentos também. Daí a importância. Salvar esses antepassados, por isso que Meixama fala de uma relação recíproca. Eu salvo meus antepassados e o resultado da salvação dos meus antepassados é a minha própria salvação, né? Então, se você quer aumentar a sua espiritualidade, aumentar a sua felicidade, volta para isso, para esses dois pontos, né? Espiritualidade, buscar viver conforme Meixo Sama nos ensina, nos orienta, e salvar os seus antepassados através da sua dedicação, através do seu donativo, através da oferta dos cultos, né? Ofereça os cultos em sufrágio às almas dos seus antepassados. Registre seus antepassados no Soreixa, né? Peça o Mitamayá ou o Butsudan, dependente, né? Dependendo da forma que você for cultuar, né? Porque o caminho para a nossa felicidade depende disso, tá? Agora eu vou falar mais especificamente do culto. O reverendo Charles já colocou, né, o formulário em PDF em todos os grupos da Miroku no Sekai Kyokai, né? Pega esse formulário, tem um vídeo também que o reverendo Charles já postou, ele mesmo que fez esse vídeo, ensinando a preencher. Passa limpo, sabe? Coloca o nome dos seus antepassados num papel, num caderno, depois você passa limpo para cá. Já faz logo isso com antecedência, o meu já está aqui. Já vou passar limpo, já vou preencher com calma para estar lá no dia do culto, né? Faça o seu donativo, donativo para antepassado. Muitas vezes a pessoa pensa assim, antepassado não precisa de dinheiro, não precisa. Antepassado também não precisa de comida, né? O que o antepassado Meixo Sama fala? Meixo Sama explica o quê? O espírito sente fome se não se alimentar. Mas em que consiste o alimento do antepassado? Ele se alimenta do espírito dos alimentos, né? Então, quando a gente oferece o alimento, ele não vai pegar o alimento aqui, né? O alimento depois a gente vai retirar, mas ele se alimenta do espírito do alimento. Quando a gente oferece o donativo, no mundo espiritual, esse antepassado recebe esse presente, né? Então, eu não sei o quanto que você ganha, né? Talvez, sei lá, por dia, vamos falar por dia, né? Talvez se você ganhe R$200 por dia, né? Faz as suas contas aí, cada um sabe o que ganha. Se você vai lá e faz no culto de antepassado R$400 de donativo, o que corresponde? Corresponde a 2 dias, né? Então, quando você oferece um valor equivalente a 2 dias, é como se você estivesse oferecendo para os seus antepassados 2 dias junto com eles, né? Quem ainda tem pai e mãe viva, eu tenho minha mãe viva, né? Muitas vezes, final de semana, sábado e domingo, eu estou com ela. E aí, o que eu vou fazer lá? Eu vou trabalhar, eu vou ajeitar a casa da minha mãe, eu vou trocar uma resistência no chuveiro, eu vou preparar uma comida para ela, minha mãe já é bem idosa e deficiente, né? Ou seja, eu vou oferecer algo para minha mãe, né? E quando a gente oferece o donativo para os antepassados, é como se fosse isso. É como se você estivesse oferecendo um servir, um dia, um tempo com eles, né? E isso faz os nossos antepassados ficarem muito felizes, tá? Vai por mim, porque eu tenho experiências em relação a isso, né? Preenche o formulário. O reverendo Charles já explicou isso também no grupo, né? Isso daqui é um convite. Você vai fazer a sua relação, né? Quando o reverendo vai fazer a oração da contagem dos números sagrados, aquela oração que eu fiz aqui antes da oração Zengen Sandi, né? Essa oração ela tem um poder. Ela abre um portal atemporal.
né? Onde os antepassados podem passar por esse portal para vir. Eles estão sendo convidados e chamados através da oração. Para quê? Para que eles possam vir participar do culto, né? E aí, quando você faz essa relação, você está mandando o quê? O convite para esses antepassados, né? Esteja presente no culto. Isso é uma outra questão, né? Muitas vezes a pessoa manda o formulário, manda até o donativo, mas ele não está presente. Faça o máximo de esforço possível para estar presente, né? Ah, ministro Gregório, mas eu moro lá no Nordeste. Eu moro na Bahia, tem muitos membros da Bahia, né? Eu moro no Sul, não vou poder estar lá. Nossos antepassados sabem das nossas condições e hoje nós estamos na era da luz, na era da tecnologia. Manda o seu formulário, manda seu donativo, manda via Pix, porque você tem condições hoje de fazer isso sem estar lá na igreja, né? E assiste o culto que será transmitido ao vivo, né? Mas esteja presente. Durante a pandemia, quantas festas a gente não fez assim? A gente aqui em casa mesmo fez um monte. Fazia festinha, fazia aquela chamada no WhatsApp, aquela chamada da família toda, ainda fazia o print da tela para poder postar nas redes sociais, né? Ou seja, seu antepassado sabe das suas condições também, né? Ele está vivo dentro de você. O que o antepassado quer é o seu esforço, sua sinceridade. Faça o formulário, faça o seu donativo, assista o culto online, ao vivo, no momento, esteja presente, ore junto, né? Ouça junto a oração, receba o jorei através, né, do online, né? Na hora que o reverendo for ministrar o jorei coletivo, pede permissão também, recebe junto com os seus antepassados, tá bom? Dessa forma, eu tenho certeza que após dia 2 de novembro, vocês vão sentir realmente o nível de felicidade aumentando, porque é a felicidade dos seus antepassados. Isso é muito importante, porque assim, passa ano, e eu vejo muitos membros, né, que não aproveitam essas oportunidades a cada ano. A pessoa vai lá, preenche o formulário de qualquer jeito, não assiste o culto, vai assistir depois, não faz um donativo, não oferece um presente para os antepassados, né? E vai passando, e a vida vai continuando da mesma forma. Porém, eu sempre falo, né? Nós precisamos nos empenhar para viver o paraíso hoje. Para viver o paraíso hoje, para construir paraíso, a gente precisa se transformar, precisa se esforçar para conseguir isso. Tá certo? Agora eu vou contar para vocês uma experiência. Não que você indo à sede, você vai ter uma experiência, né? Mas é importante você saber essa minha experiência, porque relata assim, isso que eu estou falando para vocês, né? Expressa bem o que eu estou falando para vocês. O meu pai é falecido há 20 anos, né? E quando meu pai sofreu um AVC e infartou e veio a partir para o mundo espiritual. Quando ele teve o AVC, ele trabalhava em Campo Grande, né? Lá no Largo do Medanha, né? Tem um condomínio lá, meu pai era mestre de obras. E aí meu pai fez o condomínio todinho, junto com a empresa, né? Tinha uma empresa que fazia essa obra lá. E quando a obra terminou e os moradores foram, né, tomar posse das casas, né? Muita gente chegou lá e olhou e falou: ah, mas eu quero pintar essa parede, ah, eu quero trocar esse piso, ah, eu quero, sei lá, botar uma torneira no quintal, eu quero tirar a grama, quero botar cimentado, quero puxar, aumentar a garagem e diversas coisas. E era um condomínio muito grande, né? Então a empresa, né, a própria empresa, né, entrou em acordo e deixou meu pai lá no condomínio, que ele era mestre de obras lá. Então ele morou muitos anos em Campo Grande, trabalhando nessa obra. Ele trabalhava, finais de semana ele vinha para Campos. E sempre assim, tinha obra lá. Mesmo depois de construir, levou anos construindo, e depois ele ainda levou muitos anos morando lá, até ele vir a falecer, né? E aí, eu conheci a Miroku no Sekai, comecei a dedicar online, né? O reverendo Charles me mandou o Daikoku, né? Me enviou o Oricai para otorgar meus filhos, e eu comecei a gravar os cultos aqui em casa, né? Tudo sem conhecer pessoalmente, né? E aí chegou um momento que ele falou assim: olha, vem no culto de antepassado, porque é muito importante, né? E eu já fui missionário muitos anos, né?
E eu sabia da importância, falei, não, pode deixar que o culto dos antepassados eu vou pela primeira vez. Né? Peguei o carro e fui. Quando eu fui chegando em Campo Grande, né, pela BR, cheguei na estrada do Mendanha e lá logo eu lembrei do meu pai, né? Senti aquela presença do meu pai, né? Que eu logo lembrei ali, quando vira para a direita vai para o Largo do Mendanha, quando vira para a esquerda vai para Campo Grande. E aí eu fui indo para Campo Grande, né? Tem um shopping lá que eu não sei o nome, você lembra o nome, amor, daquele shopping que é West, né? Tem um shopping lá que é muito grande, West Shopping, né? Eu não lembro do nome. Quando meu pai morava lá, nas férias eu ia visitar meu pai, né? Ao invés dele vir para Campos, eu ia lá em Campo Grande visitar meu pai. E aí, sempre final de semana, meu pai me levava lá nesse shopping para comer alguma coisa, né? Para tomar um sorvete, essas coisas assim, porque eu era bem novo ainda, né? E quando eu passei por esse shopping, né? Tem uma passagem assim por cima da pista principal, né? Meu filho antenou, começou a chorar, né? A gente sempre viaja, meu filho estava no banco de trás, a gente sempre viaja para vários lugares, isso nunca aconteceu. Ele começou a chorar, e eu já estava sentindo ali o que? A presença do meu pai, né? E aí ele falou assim, nossa, aqui é muito lindo, muito lindo, gosto muito daqui, né? E eu sabia, né, que meu pai gostava muito dali, gostava muito daquela cidade. E aí eu fiquei muito emocionado, né? E aí a gente foi, continuei o caminho, estava seguindo o GPS, cheguei no hotel, né? E a primeira vez que a gente ficou lá, né, foi impressionante, assim, a gente ficou num quarto logo de frente do hotel, né? E era bem oitavo, nono andar, assim, era bem no alto, né? Então de lá a gente olhava na sacada, via a cidade inteira, né? E aí meu filho chegou na varanda de novo, debruçou assim, olhou e começou a chorar novamente, emocionado, falou, nossa, é muito lindo, eu gosto muito daqui, né? E aí eu abracei meu filho, né, sabendo que era o quê? A manifestação do meu pai, né? Então assim, a primeira vez que eu fui à sede administrativa eu tive essa experiência, né? E quem também não conhece o reverendo Roberto pessoalmente, né? Ele é alto, eu acho que o reverendo Roberto deve ser dessa altura assim, né? Magro, alto, altão, né? Parece, né? Grandão. E aí quando eu cheguei lá, assim, a primeira vez ele olhou para mim assim, ele estava preparando o ofertório de gratidão, né? Tava preparando o ofertório, quando eu entrei, ele olhou assim para mim e falou assim, nossa, seus antepassados vieram junto, né? Ele tem uma mediunidade grande, então isso me emocionou bastante, me comoveu bastante, né? Apesar de ter anos já na fé messiânica, eu tenho 22 anos, né, de fé messiânica, já fui missionário, responsável de igreja mais de 8 anos, né? Mas isso me comoveu muito, porque quando eu retornei para Miroconosecai, quando eu retornei para a fé messiânica, eu estava um período afastado da fé. Durante a pandemia eu não estava frequentando igreja, não estava indo em lugar algum, né? Então eu cheguei lá, fiquei muito comovido, foi uma experiência. E eu espero que vocês possam sentir essa mesma felicidade nesse culto de antepassados. Se preparem, né? Se preparem, porque isso é muito importante. Para todos nós é bom sentir isso, é bom sentir que nossos antepassados estão se elevando, estão sendo salvos. É bom sentir, né, a felicidade dos seus antepassados, né? E eu estarei lá, eu e minha família, eu, minha esposa, meus filhos. Espero, né, que vocês estejam lá. Quem assistiu o vídeo, estiver lá, pode me dar um abraço e falar, ó, assisti o vídeo. Tá bom? E eu vou estar lá para receber vocês também, junto com os reverendos e ministros da igreja. Tá bom? Não vou falar mais, não vou me alongar tanto, né? Espero que tenha sido claro, assim, tenha tocado, né, alguém com essa experiência. Tá bom? Muito obrigado. Oração de despedida aos antepassados. A vós, nossos ancestrais e antepassados, que vieste aqui em busca de mais luz, expressamos afetuosos agradecimentos, pois a vossa presença nesta cerimônia muito nos alegrou. Pedimos à infinita misericórdia de Deus
que vos purifiqueis cada vez mais, para poderdes, juntamente conosco, que pertencemos à mesma árvore, alcançar maior elevação. E agora ide, voltai ao vosso exato lugar para cumprirdes, de acordo com a vontade de Deus, a missão que vos foi concedida. Nanaya koko no taria Hitoftami yoitsumuyo Nanaya koko no taria Hitoftami yoitsumuyo Nanaya koko no tarimo mochi orozu. Convidamos a todos para participarem da cerimônia de ofertório de incenso no Mitamaiá, em gratidão aos ancestrais e antepassados. Sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre fui, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amou. Hino da Miroko no Sekai Kyokai. Anuncie as portas, abram as portas do coração. Que Messias Sama vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai entrar. E o Jorei chegou. Fechem as portas para o seu passado, era da noite. Que o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir o paraíso, a oração. Avante mamelitos, Miroko no Sekai chegou. Avance as portas, abram as portas do coração. Que Messias Sama vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai
seu passado era da noite. Que o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir o paraíso, a hora soou. Avante mamelitos, Miroku no Sekai chegou. Avante mamelitos, Miroku no Sekai chegou. 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 Assim encerramos o culto mensal aos antepassados do mês de setembro de 2023 da Miroku no Sekai Kyokai Campus dos Goitacazes. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso. Até mais, boa noite.